no Rio de Janeiro, se a senhora é policial, a senhora desceria da viatura numa boa com a arma no coldre, ou o fuzil que você anda com ele na bandoleira aqui, você deixaria lá dentro da viatura para não assustar? Não, o que a senhora faria? Na cara. Enfim, a gente discorda muito. Quando você me veio com essa história de cidadão de bem, eu descobri que a gente discorda mais do que eu pensava. Cidadãos de bem são vítimas de cidadãos do mal ali, que são criminosos. Essa dicotomia é uma... É nesse sentido, não é político. A dicotomia de bem e mal, ela é o que a gente está tentando desconstruir aqui na aula. Criminosos não são do mal? Bem. Não é assim que funciona. Existe um cidadão do bem e cidadão do mal. Aquilo que a gente discutiu também. Mas a violência no Brasil é generalizada, então vai morrer tudo, de tudo um pouco. Mas é diferente. Por que é diferente? Porque essas pessoas foram assassinadas por serem lideranças quilombolas. Não porque estão andando ali na cidade que é violenta e morreram. É a mesma lógica da lei do feminicídio. Morre menos mulher assassinada do que homem, de números absolutos, sem dúvida. Que homens se envolvem mais em atividades violentas. É um fruto do machismo também. Você tem que ser machão e brigar, e entrar em treta, e tirar racha, e correr todo tipo de risco de vida e não ir no médico e morrer por causa de uma causa totalmente evitável. Então morre muito mais homem do que mulher, tem uma expectativa de vida mais baixa, mas as mulheres que são assassinadas, não todas, mas uma parte expressiva delas, é assassinada porque é mulher. Quantos casos de uma mulher que não aceitou o divórcio e pôs fogo no marido a gente conhece? Tem, claro que tem. Mas quantos casos do contrário a gente conhece? Muito mais, é expressivamente maior, entendeu? É isso que é a questão da estatística. Mas em cada situação dessas, a gente vai ter situações específicas, né, que justificam, por exemplo, nesse caso do quilombola, talvez não seja necessariamente pela qualidade de quilombola, mas por uma questão política de terra. Se for alguma liderança ali não quilombola ou de outra característica racial e tiver em conflito de terra com algum ocupante de uma elite que domina ali, ele vai morrer também. Então a gente tem questões políticas que afetam nesse sentido. Agora, o que a gente estava discutindo como base lá era que havia um genocídio negro, como se o Estado quisesse acabar com negros, sendo que a gente tem na estrutura, Estado, a estrutura legal, uma tentativa de combate ao racismo, a gente tem leis que tentam combater isso, a gente tem uma educação voltada para tentar combater isso nas situações contextuais que a gente tem de pessoas que são racistas, então era nesse sentido, e a senhora defendendo uma revolução que para mim sim gera genocídios e era o ponto. A revolução nem é o ponto. Mas até a parte do genocídio. Por exemplo, o que aconteceu com os filhos de embaixador? Você acompanhou ou não? Uhum. Você acha que aquilo não teve nenhuma pegada racial? A senhora acha que se eles não fossem filhos de embaixador, por exemplo, teria essa visibilidade? Não. Claro. Então, acontece todo dia. Não foi em relação à questão específica da cor ali, até porque tinha um branco lá no meio. É porque no contexto do Rio de Janeiro, se a senhora vê um grupinho ali, até onde eu vi, a abordagem policial ela não foi truculenta, até onde eu vi. Você viu o vídeo? Eles puseram a arma na cara do menino de 13 anos se fosse a polícia deveria fazer que tipo de abordagem num lugar como o Rio de Janeiro, onde as pessoas são fortemente armadas e vivem em grupinhos fazendo arrastões de pessoas de bem. Qual que é o problema da polícia chegar com a arma na mão? Esse é o tipo de procedimento. Não, pelo amor de Deus. A gente não vai querer que... Discordo 100% do que você está falando. Mas a gente não vai querer que a polícia faça o trabalho dela de abordagem. Eu acho que se ele tivesse... Não, se tivessem agredido os garotos, aí é outro ponto, abusou completamente da autoridade. Mas a partir do momento que o policial sai da viatura com arma em punho, ele está fazendo o trabalho dele. Se os caras estiverem armados também, eles vão fazer o quê? Você acha que foi por acaso que eles abordaram aquele grupo? Poderia ter sido uma abordagem comum com qualquer pessoa? Sim. Então a gente discorda mesmo. Se a gente vê um grupo de pessoas no Rio de Janeiro ali na frente de uma porta... grupo. Eu não sei se a senhora viu, mas lá em São Paulo... Saindo da escola, imagina, não ia ter nada disso. Lá em São Paulo, recentemente, a gente teve o caso de um grupo que estava entrando num condomínio, aí chegou os nossos famosos camaradas de moto ali, com capacete na cabeça, abordando ali, não vai fechar a porta não, passa tudo aí, com a arma na cara do cidadão de bem. Isso, de fato, é algo que tem que ser combatido pela polícia. E acontece o tempo todo. Dá o telefone. Vai. Fala assim, você. Fala assim, arrombado. Tira 38 75 71. Tira a minha 75. Vai rápido. Vai. Calma, deixa eu ver assim. Vai logo, caralho. Vai, irmão, pega e vem. Vai logo.
Então, se policiais vissem, nesse contexto mesmo, um grupo, como aconteceu, eles vão fazer esse trabalho. Aí, se eles vissem os caras saindo da moto de uma forma suspeita, eles não vão descer armados também para fazer uma abordagem? E aí, o que está acontecendo aí? Não sei o quê. Não era forma suspeita, os meninos estavam andando, eles tinham 13 anos. E a gente queria equiparar procedimento policial, que é uma força treinada, é a legitimação do poder do Estado com os bandidos, é você assumir o estado de guerra civil. Que daí a gente Tá, só para eu discorda. entender, a senhora acha que eles não deveriam descer da viatura armados ali, eles deveriam fazer o quê, por exemplo? Se eles quisessem, se eles estivessem suspeitando de alguma conduta, isso tem que ser justificado, eles poderiam Sim. descer e investigar. E revistar os rapazes. Mas você viu o que eles fizeram? Colocaram a arma na cara deles? De meninos de 13 anos. Eu não vi arma na cara, eu vi eles descendo de fuzil, que eles só andam lá Não, assim. eles colocaram a arma, ficaram apontando. E depois o batalhão da PM justificou que eles ficaram apontando enquanto até averiguar que a situação era segura. Se a senhora, é assim, no Rio de Janeiro, se a senhora é policial, a senhora desceria da viatura numa boa com a arma no coldre, ou o fuzil que você anda com ele na bandoleira aqui, você deixaria lá dentro da viatura para não assustar? Não é deixar O que a dentro, senhora só não pôr faria? na cara. Enfim, a gente discorda muito. Quando você me veio com essa história de cidadão de bem, eu descobri que a gente discorda mais do que eu pensava. Cidadãos de bem são vítimas de cidadãos do mal ali, que são criminosos. Essa dicotomia eu não acredito. É nesse sentido, não é político. A dicotomia de bem e mal, ela é o que a gente está tentando construir aqui na aula. De Criminosos existir um não são do mal? bem. Não é assim que funciona. De existir um cidadão do bem e cidadão do mal. Essa Cidadão é a do bem eu dicotomia. coloco como a vítima que está com seu bem, sofrendo com sua vida em risco Mas ali você por um concorda que criminoso, essa cidadão do expressão mal. Virou um jargão de As uma pessoas dicotomia politizam, mas não específica. deveria. É o que eu estou dizendo, é para enquadrar a vítima, qualquer vítima que seja, e qualquer criminoso que seja, como cidadão de bem, cidadão de mal. É nesse sentido. Criminoso a priori, quer dizer, Alguém que incorre no tipo penal do Código Penal. Assalta, comete latrocínio, não qualquer pessoa, branca ou negra, ué. Quem está colocando Não, qual é você. vamos voltar, que eu voltei nessa treta e não tem final essa treta. Deixa eu continuar. O que eu tava falando é do aumento de assassinato de liderança quilombola. E aqui de liderança mesmo, tá? E aí eu concordo com você que essa questão não é necessariamente racial. Tem uma componente racial? Sempre tem. Mas poderia ser qualquer outro grupo que estivesse envolvido num conflito de terra. Só que nesse caso é o grupo quilombola. Cadê? Eu repeti um slide. E aí a Selma vai criticar a ação efetiva estatal. E aqui eu tenho um mapa. Que de novo é essa questão dos assassinatos de liderança nesse caso. E aí são os números absolutos que são baixos, se a gente for comparar com a taxa de homicídio no Brasil. A gente tem 9 no Maranhão, 4 no Pará, acho que são 4 na Bahia. São números pequenos em números absolutos, mas são lideranças específicas. Só que não são pessoas que por acaso eram quilombolas e podem ter morrido por outros motivos. São pessoas que foram assassinadas por conflito de terra. Então, sim, não é uma questão necessariamente de ser quilombola, poderia ser outro grupo, mas é um dos grupos que mais está envolvido em conflitos de terra.